Vamos então dar sequência à nossa série de vídeos sobre legislação ambiental no tema do licenciamento. Vamos lembrar que eu comecei falando do histórico, falei da Lei 6938 e agora a gente vai dar um mergulho na Resolução 01 de 1986 do CONAMA. Estou seguindo com vocês o contexto histórico cronológico para que a gente avance entendendo desde a origem até os dias atuais em que pé que estamos aí na legislação ambiental do licenciamento ambiental. Acompanhe aqui conosco. Oi, pessoal, vamos lá então. Nosso mergulho na resolução 01 de 1986 do CONAMA, que é válida, vigente, ela é bastante problemática e eu vou falar com vocês sobre isso de forma bastante profunda. Espero que você me acompanhe por aqui e dê o seu like, compartilhe o canal, se inscreva, aperte o sininho, faça o comentário, você já sabe de tudo isso. Eu te peço aí essa ajuda para que a gente forme uma grande rede de pessoas interessadas nesse tema. É importante para mim conhecer o seu pensamento, então escreve aí nos comentários que eu vou responder e vou olhar um por um e eu mesma é que respondo, não é a equipe não, tá bom? Vamos lá, gente. Quando a gente começou a falar de licenciamento ambiental, trazendo esse contexto legal, tem uma introdução aqui que é bem importante. Toda essa matéria de licenciamento, ela nasce com a legislação, se desenvolve com a legislação, e nós temos um arcabouço normativo muito mais profundo até do que técnico. A gente vai entender isso ao longo desses vídeos, por isso eu espero que você me acompanhe por aqui. Por que eu estou dando tanta ênfase em falar de legislação? Porque sem entender isso, você não consegue operar esse sistema de licenciamento de forma adequada. Mas vamos lá. A resolução 01 de 1986, então ela vem no contexto, né, depois da Lei 6938 para regulamentar. Ok, temos uma lei que obriga todo mundo a fazer licenciamento ambiental. Todo mundo quem, né? A gente falou no vídeo anterior quem são os sujeitos passivos do licenciamento. Agora ela vai dizer assim, bom, ok, então vocês que produzem atividades potencial efetivamente poluidoras, agora o procedimento que vocês têm que passar é o seguinte. Então a resolução, ela começa falando, né, ela repete, ela dá outro nome, ela não chama de poluição, mas ela diz assim, olha, isso aqui é o conceito de todo mundo que se enquadra aqui, é exatamente a mesma coisa da Lei 6938, ela só muda um pouco as terminologias, mas nós estamos falando da mesma coisa. Atividades potencial efetivamente poluidoras, aquelas que a gente já conhece pelo conceito, convido você a olhar o vídeo anterior aí, para entender esse conceito de meio ambiente, conceito de poluição, que vai, como eu disse antes, sendo retratado em toda a legislação ambiental, sobretudo quando a gente fala de licenciamento. O que importa mesmo e o que é complexo nessa resolução 01 de 86 é o artigo 2º dela. O que ela fala, né? Ela traz a lista das atividades que ela entende como passíveis de estudo prévio de impacto ambiental. Ou seja, nós estamos falando de EIA, estamos falando de RIMA, estamos falando de audiência pública, estamos falando daquele procedimento bastante complexo para todas essas atividades, e ela lista e ela diz assim, olha, que depende, né, do EIA, todos esses empreendimentos aqui, e ela diz no final, tais como, portanto, não é uma lista exaustiva, uma lista exemplificativa, outros empreendimentos podem ser agregados aqui, mas esses aqui, ela diz, vocês todos aqui têm que fazer EIA-RIMA. E aí, vamos falar de alguns desses, aonde nós temos maior polêmica, é importante a gente entender. Então, vai falar estrada de rodagem, ferrovia, portos e terminais, aeroportos, oleodutos, gasodutos, minerodutos, linhas de transmissão de energia elétrica acima de 230 kV, obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, aqui nós estamos falando das hidrelétricas, acima de 10 megawatts. Eu vou falar desses 7 aqui primeiro e depois a gente continua a comentar. Veja só. Lá em 1986, como eu disse para vocês, não se sabia como é que fazia avaliação de impacto ambiental, como é que era esse negócio, como é que esse trem funcionava. E aí, ela vem e lista e diz assim, bom, eu estou sabendo, eu sou poder público, estou editando aqui uma resolução, e eu estou sabendo que tem obras de infraestrutura que estão causando grandes danos. Lembra que eu falei? Aliado ali com a poluição, tinha o problema das obras de infraestrutura para gerar energia, para gerar o desenvolvimento do Brasil. Então, ele vem e lista tudo que é obra de infraestrutura, ferrovia, porto, aeroporto, e não dá, e não tinha naquele momento, o conceito de porte, salvo algumas situações. Então, ela diz assim, olha, qualquer estrada faz aí a rima. Ela não diz estrada de 5 km, de 10 km, de 300 ou de 1.000. É estrada de rodagem
com uma ou duas faixas, tem que fazer IA-RIMA. Então, olha onde isso vai parar. Depois fala de ferrovia, fala de porto e terminal, de aeroporto, oleoduto. Aí, quando ela vem falar de linha de transmissão, ela diz assim, desde que seja acima de 500 kV, não sei nem o nome desse negócio. Muito bem, 230 kV, o que significa isso? Quem está abaixo não precisa de IA-RIMA. E aí fica essa pergunta, não precisa de IA-RIMA, mas precisa de licenciamento? Como é que é isso? Né? E aí ela vem e fala das hidrelétricas, e diz assim, acima de 10 megawatts. Então vejam lá, em 86, nós estamos falando de 10 megawatts, 10 megawatts hoje, em 2023, pequena central hidrelétrica ou ainda menor, né? O conceito mudou tanto, a tecnologia mudou tanto, tudo mudou, menos a resolução do CONAMA 01. Então, o que acontece agora? Os estados, à medida que o tempo foi andando, começaram a mudar isso aqui. Então, uns vão definir, ó, EIA-RIMA para estrada acima de X quilômetros. EIA-RIMA para aeroporto, desde que não seja aeródromo, né? O conceito de aeródromo. Aeródromo não precisa, aeroporto precisa, outros estados não, todo mundo precisa. Isso foi mudando ao longo dos anos, sem muito ordenamento sobre isso. Por quê? Né? Porque o CONAMA ele veio bastante ativo aí até os anos de 2012, mais ou menos. Depois o CONAMA perdeu a sua força. Para vocês terem uma ideia, até 2011, 12, saíam ali do CONAMA 20, 30 resoluções por ano. Depois disso, isso caiu muito. Caiu em 2012 para 8 por ano, foi caindo até que em 2022 não teve nenhuma. Então, o CONAMA paralisou as suas atividades, não atualizou essas regras. E o que acontece hoje? Os estados, então, foram, conforme as suas realidades locais, definindo isso, e muitos passaram a dispor de forma diferente. Então, a resolução ou a lei estadual, cada um tem um critério aí para definir isso, passou a dispor diferente. O que acontece? Quando dá polêmica, corre lá na justiça, seja lá quem for o autor da ação, às vezes é uma ONG, às vezes é o Ministério Público, às vezes é um interessado, entra com a ação e diz assim, olha, a legislação do tal estado está contrariando a resolução 01 do CONAMA. Por quê? Porque o estado diz que a RIMA lá é só em área alagada. E aí o outro diz assim, não, tem que seguir a resolução do CONAMA acima de 10 megawatts e a RIMA para todo mundo. Então veja que a insegurança jurídica se instalou com relação a essa lista de empreendimentos, porque ainda era muito inicial, né? São 40 anos para trás, né, minha gente? E aí não se atualizou, não trouxe as tecnologias, não considera as realidades estaduais, locais. Então, tudo isso está gerando uma instabilidade no Brasil agora sobre segurança. Então, o empreendedor, quando ele vai licenciar o seu empreendimento no estado, ele fala, meu pai, e agora? Será que aqui o Ministério Público concorda com a legislação estadual? Será que não concorda? Será que nós vamos para a ação judicial? E aí, quando vai para a judicialização, demora até que a solução ocorra. Muitas dessas questões estão sendo discutidas no Supremo Tribunal Federal, com ações diretas de inconstitucionalidade. Teve uma recente agora, final do ano 2022, que o Ministério Público Federal discutiu uma lei complementar do Estado do Mato Grosso, que mudou o critério para definir EIA-RIMA para a hidrelétrica. Ele disse não é mais a potência instalada, mas sim a área alagada. E aí o Supremo Tribunal disse não pode ser área alagada, porque esse critério está contrário à resolução, não considerou essas atualizações tecnológicas, as diferenças regionais, e nós criamos dessa forma aqui um problema grave no Brasil que vai precisar ser dirimido. Por quê? Porque vale ou não vale a legislação estadual? Né? Se considerar, né? E por que o Supremo, nesse caso do Mato Grosso, que eu estou citando, ele dá tanta ênfase para a resolução do CONAMA? Nós estamos vindo de um contexto político-jurídico. O Supremo não é um tribunal eminentemente jurídico, né? Ele afeta e atua politicamente, nós estamos sabendo disso, e nessa questão ambiental, se criou dentro do Supremo essa coisa, vamos segurar a política ambiental, porque nesses últimos 4 anos ela está indo por ladeira abaixo. Essa era a dinâmica do Supremo Tribunal Federal. Então, todas as legislações que eles apreciaram, as ações judiciais, com uma tendência de apertar os cintos. Né? Essa foi a tendência do Supremo, é só olhar a jurisprudência ambiental dos últimos 4 anos do Supremo. Isso é um equívoco, porque gera uma instabilidade, gera dificuldades no Brasil. Vamos entender essa coisa específica das hidrelétricas. Lá em 86, como começou a acontecer, eu contei para vocês, enche hidrelétrica, as pessoas tinham que sair correndo de casa, as pessoas não eram indenizadas, então veio o CONAMA, aperta, fala, não pode mais, não pode mais fazer hidrelétrica de qualquer jeito. Então, pôs lá o critério que existia na época, 10 mega.
10 mega hoje, gente, com a tecnologia existente, fio d'água, aquela coisa toda, um impacto ambiental é muito, muito pequeno. Não tem absolutamente necessidade de fazer um estudo tão complexo quanto o EIA, passar por todo aquele procedimento, porque é muito simplificado em relação à tecnologia e, por decorrência, os impactos ambientais. Aí o que acontece? Os estados passam a regulamentar por área alagada, que é um critério super adequado. Por quê? Quanto mais a área alagada houver, mais pessoas podem ser afetadas, pessoas serem indenizadas, ter que fazer todo o contexto da discussão com as populações tradicionais, eventualmente afetadas. Isso já está consolidado no Brasil. Então, a área alagada passa a ser, sim, na minha opinião, um critério muito mais adequado do que a potência instalada. Uma vez que nós estamos falando de potência instalada, tem correta e direta relação com a tecnologia das turbinas e assim por diante. Então, o Supremo não considerou isso, disse o seguinte, olha, a resolução do CONAMA é norma geral. O que é norma geral? Vamos entender isso para quem não é da área jurídica. A Constituição Federal diz assim, olha, tem competência para tratar de legislação ambiental a União, os estados e os municípios. Aí a Constituição diz assim, quando os 3 entes têm competência, como é que resolve isso? A União edita normas gerais e essas normas gerais valem para todo o país e os estados e os municípios podem regulamentar nas suas esferas de atuação desde que obedeçam integralmente a norma geral estabelecida pela União. Aí vem a Lei 6938, né? Lembra que eu falei isso para vocês? Ela diz assim, olha, isso tudo aqui depende de licenciamento e o CONAMA tem competência para deliberar sobre esses assuntos, não só sobre normas, como também sobre padrões. Então, a Constituição disse, olha, é assim que funciona, a Lei 6938 ganha um status de norma geral e diz, delego para o CONAMA fazer. Ao fazê-lo, o Supremo está entendendo que o CONAMA, quando produz suas resoluções, é norma geral. Portanto, o que o CONAMA edita, o país inteiro precisa seguir. Só que, como eu disse, o CONAMA não se atualizou, o CONAMA perdeu a sua força ao longo da última década, ele deixou de ter a sua atuação, de atualizar suas normas, as coisas começaram a ficar muito complexas e agora colocando os estados e os municípios que editam normas em confronto numa situação jurídica muito importante, não só para o estado, mas sobretudo para os empreendedores que ficam instáveis sem saber, posso ou não posso, vai passar, não vai passar, se passar a minha licença, será que vale, será que não vale, se cair na justiça, quantos anos eu vou demorar para resolver isso? E isso impacta significativamente o desenvolvimento brasileiro. Eu vou parar por aqui hoje, depois no próximo vídeo a gente vai aprofundar sobre algumas questões mais técnicas da 0186, mas é importante que vocês compreendam essa discussão que tem um viés jurídico, político bastante significativo aí com relação às resoluções do CONAMA, sobretudo essa 01 que é muito antiga, defasada e que está produzindo efeito no dia de hoje, inclusive com decisões aí do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe por aqui o próximo vídeo. Vou aprofundar ainda mais essas questões técnicas para você que é profissional, você vai saber por que se pede tanto estudo, tanto diagnóstico, tanto documento para você nos licenciamentos ambientais e você que é empreendedor vai entender por que esse trem demora tanto na maioria aí dos órgãos licenciadores. Acompanhe aqui conosco o próximo vídeo, vai ser uma alegria, deixa o seu like, curte aí e compartilha com outras pessoas que você acha que é interessado, comenta o que você está achando dos vídeos, eu mesma vou responder um por um dos comentários. Um abraço, pessoal, e até a próxima.